Fala galera do YouTube, aqui é João Estradeiro trazendo mais uma história real das estradas brasileiras que vai mexer com o coração de vocês. Se você está chegando agora no canal, já deixa aquele like e se inscreve, porque o que vou compartilhar hoje mudou minha vida para sempre. Esta história aconteceu há pouco mais de um ano, numa noite chuvosa de abril, durante uma viagem de entrega que fazia entre Goiânia e Palmas. O trecho da BR-153 que corta o Tocantins é conhecido por ser solitário, com longas distâncias entre postos de combustível e cidades. Naquela noite em particular, a chuva caía torrencialmente, formando cortinas d'água que reduziam a visibilidade a poucos metros. Eram quase 23 reais e eu já dirigia há mais de 10 horas, ansioso para chegar ao próximo posto de parada e descansar um pouco. Minha carga de eletrodomésticos precisava ser entregue até o meio-dia seguinte, e eu estava no cronograma, apesar das condições adversas. O rádio tocava baixinho enquanto eu lutava para manter a atenção na estrada escorregadia. Foi então que avistei um carro parado no acostamento, com o pisca-alerta ligado, quase invisível na chuva forte. Normalmente, qualquer caminhoneiro experiente pensaria 2 vezes antes de parar numa estrada deserta à noite. Infelizmente, emboscadas não são raras. Mas algo me dizia que precisava verificar. Talvez fosse a solidão daquele trecho, ou o mau tempo que tornaria muito difícil conseguir outro socorro. Reduzindo a velocidade, parei meu Scania a alguns metros à frente do veículo, um Fiat Uno antigo, de cor escura, com a tampa do motor aberta. Liguei as luzes de emergência, vesti meu casaco impermeável e desci do caminhão, lanterna em mãos. "Precisa de ajuda?" gritei, tentando me fazer ouvir acima do barulho da chuva. Um homem idoso saiu do carro, protegendo-se como podia com uma capa de chuva improvisada feita de plástico. Ele parecia ter seus 70 anos, magro, estatura média, cabelos grisalhos colados ao rosto pela chuva. Graças a Deus, o carro morreu de repente. "Já tentei de tudo, mas não pega de jeito nenhum", ele respondeu, a voz rouca de quem fumou por muitos anos. Aproximei-me do motor, iluminando com minha lanterna. Uma rápida verificação mostrou que o problema poderia ser elétrico. Provavelmente a bateria ou o alternador que não suportou a chuva intensa. "Há quanto tempo o senhor está parado aqui?" "Quase 2 horas. Ninguém parou. Os caminhões passam direto", ele disse, tremendo de frio. 2 detalhes me chamaram a atenção naquele momento. O sotaque paulista carregado, incomum naquela região, e um chaveiro personalizado pendurado nas chaves do carro, uma pequena miniatura de caminhão com o nome João entalhado. "O senhor não é daqui, né?" perguntei enquanto tentava limpar os cabos da bateria. "Não, filho, sou de São Paulo. Estou viajando para visitar um amigo antigo em Palmas." Algo naquela voz soou estranhamente familiar. Apontei a lanterna para o rosto dele por um breve momento, notando os olhos castanhos profundos, o nariz levemente curvado, as sobrancelhas grossas, traços que me lembram o rosto que via no espelho todos os dias, só que numa versão muito mais envelhecida. "Vamos fazer o seguinte", propus. "Não vai dar para consertar isso na chuva. Posso dar uma carona até o próximo posto, que deve estar a uns 50 quilômetros daqui. De lá, o senhor pode chamar um guincho quando amanhecer." O idoso pareceu hesitar, olhando para o carro como se estivesse abandonando algo precioso. "Não se preocupe com o carro. Essa estrada é bem patrulhada. Amanhã podemos voltar para resolver o problema", assegurei. Ele concordou com um aceno de cabeça, pegou uma pequena mala do banco traseiro e me seguiu até o caminhão. Se essa introdução já está mexendo com você, deixa aquele like, porque o que vem a seguir é simplesmente inacreditável. Dentro da cabine do caminhão, ofereci ao senhor uma toalha limpa que sempre mantenho para emergências e liguei o aquecedor no máximo. Ele estava encharcado e claramente exausto. Enquanto voltávamos à estrada, reparei que ele observava com interesse o interior da cabine, especialmente as fotos que eu tinha coladas no painel. Uma de minha esposa Luísa e outra minha, ainda criança, com minha mãe. "Bonita família", ele comentou com a voz embargada. "Obrigado. A mulher é minha esposa. A outra sou eu pequeno, com minha mãe." Ele pareceu engolir em seco antes de perguntar: "E seu pai?" A pergunta tão direta me pegou desprevenido. Nunca conheci meu pai. Ele saiu de casa quando eu tinha 5 anos e nunca mais voltou. Um silêncio pesado se instalou na cabine.
Apenas o barulho da chuva e do motor preenchiam o vazio. "Qual seu nome, moço?" perguntou o idoso depois de alguns minutos. João Carlos Oliveira", respondi. "E o seu?" Houve uma pausa longa, como se ele estivesse considerando cuidadosamente o que dizer. Antônio Oliveira." O sobrenome idêntico me chamou a atenção imediatamente. Mas sobrenomes comuns como Oliveira são coincidências frequentes no Brasil. Mesmo assim, uma sensação estranha começou a se formar em meu estômago. "O senhor é de que parte de São Paulo?" perguntei, tentando soar casual. "Nasci em Ribeirão Preto, mas vivi muitos anos na capital, na Zona Leste." Aquilo me fez apertar o volante com mais força. Eu havia nascido na Zona Leste de São Paulo, no bairro de Itaquera. "Que coincidência", comentei. "Eu nasci em Itaquera." Vi pelo canto do olho que o homem se endireitou no assento, subitamente mais atento. "É mesmo? Em que parte de Itaquera?" "Perto da estação do trem na Vila Campanella." As mãos do idoso começaram a tremer visivelmente, e não era apenas pelo frio. Ele virou o rosto para a janela, fingindo observar a paisagem escura, mas pude ver o reflexo de seus olhos marejados. Decidi fazer a pergunta que começava a queimar em minha garganta. "Seu Antônio, por acaso esse chaveiro com o nome João tem algum significado especial?" Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. "Era para o meu filho. Comprei quando ele era pequeno, porque ele adorava caminhões. Dizia que ia ser caminhoneiro quando crescesse." Meu coração disparou. Minha mãe sempre me contou que, mesmo pequeno, eu era fascinado por caminhões e dizia a todos que seria caminhoneiro um dia. "E o que aconteceu com seu filho?" perguntei, a voz quase falhando. "Cometi o maior erro da minha vida", ele respondeu, finalmente virando-se para me encarar. "Abandonei ele e a mãe dele há muitos anos. Uma dívida de jogo, pessoas perigosas me ameaçando. Achei que estaria protegendo ele se sumisse. Planejava resolver tudo e voltar em alguns meses. Mas os meses viraram anos e quando finalmente tive coragem de procurá-los, eles tinham se mudado. Ninguém sabia para onde. A estrada à nossa frente parecia se alongar infinitamente através da chuva, assim como os 25 anos que me separaram do homem sentado ao meu lado. Minha mente corria com as possibilidades, calculando datas, comparando histórias que minha mãe havia me contado ao longo dos anos. "Qual o nome da sua esposa?" perguntei, temendo e ao mesmo tempo ansiando pela resposta. Teresa Oliveira, o nome da minha mãe." Se você está acompanhando esta história incrível, já deixa aquele like e se inscreve no canal, porque o que aconteceu depois foi um dos momentos mais intensos da minha vida. Precisei encostar o caminhão no acostamento. Minhas mãos tremiam tanto que não conseguia mais dirigir com segurança. Desliguei o motor, mas deixei o aquecedor ligado. Por um longo momento, apenas o som da chuva preencheu o silêncio entre nós. "Em que ano o senhor saiu de casa?" perguntei finalmente, olhando diretamente para ele. 1998, dia 17 de março de 1998. A data exata que minha mãe sempre mencionava como o dia em que meu pai saiu para comprar cigarros e nunca mais voltou. Um dia antes do meu aniversário de 5 anos. "Meu nome completo é João Carlos Oliveira", disse lentamente. "Filho de Teresa Oliveira e Antônio Carlos Oliveira. Nasci em 18 de março de 1993, na Vila Campanella, Itaquera." O rosto do idoso empalideceu. Seus olhos percorreram meu rosto, como se procurando confirmação do que já suspeitava. "João?" Sua voz era apenas um sussurro. "Meu filho João? O senhor tem alguma prova de que é realmente meu pai?" perguntei, tentando manter a voz firme apesar da tempestade de emoções que me atravessava. Com mãos trêmulas, ele abriu a carteira surrada e retirou uma foto antiga, protegida por um plástico desgastado. Era uma foto de um homem muito mais jovem, segurando um menino pequeno nos ombros. Atrás dele, uma mulher que reconheci imediatamente como minha mãe sorria para a câmera. Eu tinha aquela mesma foto em casa, guardada em um álbum antigo. "Esse sou eu", ele disse, apontando para o menino na foto. "Com você e sua mãe no zoológico de São Paulo. Você tinha 4 anos. Peguei a foto examinando-a detalhadamente. Era inegavelmente autêntica, a mesma que eu conhecia. "Por que o senhor nunca tentou nos encontrar?" perguntei, a mágoa de 25 anos presente em cada palavra. "Eu tentei", ele respondeu, lágrimas agora correndo livremente por seu rosto enrugado.
Quando finalmente consegui me livrar das dívidas e das pessoas que me ameaçavam, voltei para o apartamento em Itaquera. Isso foi quase 3 anos depois. Mas vocês já tinham se mudado e ninguém sabia informar para onde. Procurei em registros públicos, perguntei para antigos vizinhos, mas sua mãe havia cortado todos os laços com o passado. Ele continuou. Ao longo dos anos, contratei detetives particulares, busquei em redes sociais quando a internet se popularizou, mas nunca consegui uma pista concreta. Sua mãe, ela mudou o sobrenome de volta para o de solteira? Assenti. Sim. Depois que o senhor saiu, ela voltou a usar Costa. Eu também fui registrado como João Carlos Costa por um tempo, até completar 18 anos, quando decidi voltar ao Oliveira para tentar encontrar minhas origens, descobrir quem era meu pai. O velho Antônio abaixou a cabeça, o peso da culpa visivelmente esmagador. E isso explica por que nunca consegui encontrar vocês, ele murmurou. Todos esses anos, procurando por Teresa e João Oliveira, quando vocês estavam usando Costa. Ficamos em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos, processando a incrível coincidência, ou seria destino, que nos reuniu naquela estrada deserta, sob uma tempestade, 25 anos depois. Ela está bem? Ele perguntou finalmente. Sua mãe? Sim, respondi. Recasou quando eu tinha 12 anos. Meu padrasto Sérgio é um bom homem. Eles vivem em Goiânia agora. Tenho 2 meio-irmãos. Antônio assentiu, um sorriso triste em seu rosto. E você? Como foi sua vida, filho? A palavra filho soou estranha vinda dele, mas não tão estranha quanto eu imaginava que seria. Cresci em São Paulo até os 15 anos, depois nos mudamos para Goiânia, onde terminei a escola. Sempre quis ser caminhoneiro, como o senhor deve saber, disse apontando para o chaveiro que ele ainda segurava. Comecei como ajudante aos 18 anos e aos 22 já tinha minha primeira carteira de motorista categoria E. Hoje tenho meu próprio caminhão. Sou casado com Luísa há 5 anos. Filhos? Ele perguntou hesitante. Ainda não, mas estamos planejando. Reiniciei o motor do caminhão. Precisávamos chegar ao posto de gasolina e a tempestade não dava sinais de que iria diminuir. O que o senhor fez todos esses anos? Perguntei enquanto voltava à estrada. Depois que saí de casa, fui para o interior de Minas. Trabalhei em fazendas como pedreiro, motorista de ônibus, o que aparecia. Quando finalmente consegui juntar dinheiro suficiente para pagar minhas dívidas e me sentir seguro para voltar, vocês já tinham ido embora. Passei anos procurando, mas eventualmente tive que seguir com a vida. Nunca me casei novamente. Nunca tive outros filhos. A culpa e o remorso nunca me deixaram. A sinceridade em sua voz era palpável. Por mais que quisesse manter a raiva que alimentei por tantos anos, algo dentro de mim começava a se abrir para a possibilidade de compreensão. Nos últimos 10 anos tenho vivido em São Carlos, interior de São Paulo. Trabalhei como zelador em uma escola até me aposentar há 2 anos. Agora estou indo para Palmas visitar um amigo de longa data que está doente. Ele é a única família que me resta. Ou pelo menos eu pensava que era. O posto de gasolina apareceu à distância, suas luzes brilhando através da cortina de chuva como um farol na escuridão. Pessoal do YouTube, pausa rápida nessa história incrível. Se você está gostando, não esquece de deixar aquele like e compartilhar com seus amigos. E se você ainda não é inscrito, esse é o momento. Aperta o botão vermelho aí embaixo e ativa o sininho para não perder nenhuma história dessas estradas brasileiras. Chegamos ao posto de gasolina por volta da meia-noite. Era um daqueles postos maiores à beira da estrada, com restaurante 24 horas, chuveiros para caminhoneiros e uma pequena pousada anexa. A chuva havia diminuído um pouco, mas ainda caía constante. Vou parar aqui para dormir, expliquei a Antônio enquanto estacionava. O senhor pode ficar na pousada esta noite. Amanhã cedo resolvemos o que fazer com seu carro. Ele assentiu, ainda parecendo atordoado com tudo o que havia acontecido. Entramos no restaurante, quase vazio àquela hora, apenas alguns caminhoneiros solitários espalhados pelas mesas. Sentamos em um canto afastado e pedimos café. O silêncio entre nós era pesado, carregado de 25 anos de perguntas não feitas, de explicações não dadas, de uma vida inteira não compartilhada. Então, começamos os dois ao mesmo tempo e rimos nervosamente. Pode falar, concedi. Sua mãe, ele hesitou.
Ela me odeia muito? A pergunta direta me pegou desprevenido. Pensei nas muitas vezes que vi minha mãe olhando para antigas fotos, nas histórias que ela me contava sobre meu pai quando eu era pequeno. Nunca com raiva, sempre com uma espécie de tristeza resignada. Não acho que ela te odeie, respondi honestamente. No começo, sim, estava furiosa, mas com o tempo, acho que ela só ficou decepcionada, confusa. Ela nunca entendeu por que você não deixou nem ao menos uma explicação. Antônio baixou o olhar para sua xícara de café. Eu fui um covarde, admitiu. Achei que seria mais fácil simplesmente desaparecer. As pessoas que eu devia não eram do tipo que você quer perto da sua família. Tinha medo que, se eu contasse a verdade para Teresa, ela insistiria em ficar comigo, em me ajudar, e isso poderia colocar vocês dois em perigo. Que tipo de dívidas eram essas? Perguntei. Jogo, ele respondeu, a vergonha evidente em sua voz. Comecei apostando pequenas quantias no turf, depois pôquer, jogos de cartas. Quando percebi, devia mais dinheiro do que poderia ganhar em anos de trabalho honesto. Os agiotas começaram a fazer ameaças, primeiro a mim, depois insinuando que conheciam meus horários, sabiam onde você estudava. Ele respirou fundo antes de continuar. Naquela noite, um deles me pegou na saída do trabalho, disse que o prazo havia acabado. Me deu uma opção. Ou eu desaparecia da cidade e arranjava o dinheiro, ou acidentes começariam a acontecer com você e sua mãe. Entrei em pânico. Voltei para casa, esperei vocês dormirem, peguei alguns pertences e saí. Achava que em alguns meses conseguiria o dinheiro trabalhando no interior e voltaria. Mas não voltou, constatei. Quando finalmente consegui juntar o dinheiro, quase 3 anos depois, vocês já tinham mudado. Procurei em todo lugar, mas sem sucesso. Sua mãe havia cortado todos os laços com nossas antigas conexões, provavelmente para recomeçar a vida sem as lembranças dolorosas que deixei para trás. Olhei para o homem à minha frente, cabelos grisalhos, rosto marcado pelo tempo e sofrimento, ombros caídos pelo peso da culpa que carregara por 25 anos. Era difícil conciliar esta imagem com as poucas lembranças que tinha do meu pai. Um homem alto e forte que me carregava nos ombros, me ensinava a jogar bola no parque, consertava meus brinquedos quebrados. O que você quer agora, seu Antônio? Perguntei diretamente. Depois de todos esses anos, qual é sua expectativa ao me encontrar assim? Ele levantou os olhos, surpreso com a franqueza da pergunta. Não tenho expectativas, filho, nem o direito de ter. Se você quiser que eu saia da sua vida assim que amanhecer, vou entender perfeitamente. Já é mais do que mereço ter podido te ver, saber que você está bem, que se tornou um homem decente, trabalhador, apesar da minha ausência, ou talvez por causa dela. Suas palavras eram sinceras, sem autopiedade ou manipulação. Apenas a verdade nua e crua de um homem que reconhecia seus erros e aceitava suas consequências. Tenho uma entrega para fazer em Palmas amanhã, disse depois de um momento de reflexão. Depois disso, posso voltar para ajudar com seu carro. O senhor ainda vai visitar seu amigo? Sim, era o plano. Ele está internado no hospital municipal. Combro, meu velho parceiro dos tempos de estrada, câncer terminal. Estrada? O senhor também era caminhoneiro? Perguntei, surpreso. Um pequeno sorriso apareceu no rosto cansado de Antônio. Por alguns anos, sim. Antes de você nascer e nos seus primeiros anos de vida. Foi por isso que você se apaixonou por caminhões. Eu sempre te levava para ver os caminhões no pátio da empresa onde trabalhava. Outra peça do quebra-cabeça da minha vida se encaixou. Minha mãe sempre disse que minha obsessão por caminhões vinha de família, mas nunca elaborou mais que isso. Vamos fazer assim, propus. Amanhã eu te deixo no hospital para visitar seu amigo. Faço minha entrega e depois volto para buscar o senhor. Podemos verificar seu carro no caminho de volta. Antônio concordou, visivelmente emocionado com a oferta. Obrigado, João. É mais do que mereço. Reservamos um quarto para ele na pousada anexa ao posto. Antes de nos separarmos para a noite, ele segurou meu braço gentilmente. João, independente do que você decidir depois, quero que saiba que não se passou um único dia nestes 25 anos em que eu não pensasse em você e sua mãe, que não me arrependesse da minha covardia. Se pudesse voltar atrás... Descanse, seu Antônio. Interrompi, ainda não preparado para aquela conversa. Amanhã será um longo dia.
Voltei para a cabine do meu caminhão para dormir. Deitado no beliche, fiquei olhando para o teto, incapaz de acreditar no que havia acontecido nas últimas horas. Pela janela podia ver a chuva que continuava caindo, agora mais suave. Enviei uma mensagem para minha esposa, contando resumidamente o inacreditável encontro, mas ela já estava dormindo e não respondeu. Queria ligar para minha mãe imediatamente, contar a ela que havia encontrado meu pai, mas algo me deteve. E se ela não quisesse saber dele? E se isso reabrisse feridas antigas que ela já havia conseguido cicatrizar? Decidi que precisava pensar melhor, talvez conhecer mais o homem que meu pai se tornara antes de envolver minha mãe nessa situação. Dormi pouco e mal naquela noite. Acordei antes do amanhecer, com a cabeça cheia de dúvidas e perguntas. Tomei um banho rápido nas instalações do posto e fui ao restaurante para o café da manhã. Antônio já estava lá, sentado na mesma mesa da noite anterior, parecendo tão cansado quanto eu. "Bom dia", cumprimentei, sentando-me à sua frente. "Dormiu bem?" "Não muito", ele admitiu com um meio sorriso. "Muita coisa para processar." Fizemos o pedido e comemos em silêncio por alguns minutos, até que decidi começar a fazer as perguntas que não me deixaram dormir. Como era a nossa vida? Antes de o senhor ir embora, quero dizer. O rosto de Antônio se iluminou com a lembrança. Éramos felizes, apesar das dificuldades financeiras. Seu pai era motorista de caminhão, fazia principalmente rotas no Sudeste. Sua mãe trabalhava meio período como recepcionista numa clínica médica. Morávamos num apartamento pequeno, mas aconchegante em Itaquera. "Você era um menino esperto", falou cedo. Andou cedo. Estava sempre desmontando seus brinquedos para ver como funcionavam por dentro. Ele sorriu, perdido nas memórias. Sua brincadeira favorita era brincar de caminhoneiro. Eu fazia estradas na areia do playground para você empurrar seus caminhõezinhos de brinquedo. Quando eu chegava de viagem, a primeira coisa que você pedia era para ver as fotos dos lugares que eu tinha visitado. As lembranças que ele descrevia eram anteriores às que eu conseguia acessar em minha memória. Eu devia ter apenas 4 anos na época. "E como o senhor começou com o jogo?" A expressão de Antônio mudou, a vergonha substituindo a nostalgia. Aos poucos, começou com apostas inocentes com os colegas caminhoneiros. Quem chegaria primeiro em determinado destino, resultados de jogos de futebol, coisas assim. Depois conheci um sujeito que organizava jogos de pôquer nos fundos de um bar perto da transportadora. Comecei ganhando, o que é sempre pior, porque te dá aquela falsa confiança. Quando comecei a perder, já estava viciado na adrenalina, na sensação. Comecei a pedir dinheiro emprestado para recuperar as perdas. E você sabe como essa história termina. Sim, eu sabia. Termina com um menino de 5 anos, esperando o pai voltar para sua festa de aniversário, com um bolo derretendo na mesa e um presente não aberto, um pequeno caminhão de controle remoto que minha mãe acabou me dando, dizendo que era de nós dois. Quando percebi que tinha perdido o controle, já devia mais de 30 mil DAIs, uma fortuna na época. Tentei esconder da sua mãe, pegar empréstimos no banco para cobrir as dívidas com os agiotas, mas só afundei mais. Os juros eram absurdos. Um dia, um dos cobradores me abordou na saída do trabalho. Disse que sabia onde você estudava, os horários que sua mãe voltava para casa sozinha. Entrei em pânico. Ele hesitou, os olhos marejados. Achei que a única maneira de proteger vocês era sumindo. Na minha cabeça confusa, imaginei que se eu desaparecesse, eles não teriam motivo para machucar vocês, já que eu era o devedor. Fui para o interior de Minas, mudando de cidade sempre que possível, trabalhando em tudo o que aparecia. Mandei dinheiro algumas vezes para o antigo endereço sem remetente, esperando que chegasse até vocês, mas nunca soube se receberam. "Nunca recebemos nada", respondi, lembrando como minha mãe teve que trabalhar em 2 empregos para nos sustentar depois que ele partiu. Imagino que não. Provavelmente os vizinhos ou o carteiro pegaram. Eu devia ter sido mais esperto, enviado para algum parente que pudesse entregar pessoalmente, mas tinha medo que isso pudesse ser rastreado até mim e, consequentemente, até vocês. Terminamos o café da manhã e nos preparamos para partir. A chuva havia cessado, deixando o ar limpo e com aquele cheiro característico de terra molhada. Subimos no caminhão e seguimos viagem para Palmas. Durante o trajeto, continuamos nossa conversa, preenchendo os 25 anos de separação com histórias e lembranças.
Contei a ele sobre minha infância com minha mãe, como ela trabalhou incansavelmente para me dar uma vida boa, como eventualmente conheceu Sérgio, meu padrasto, um homem gentil que me aceitou como filho. Falei sobre minha formação, como me tornei caminhoneiro, como conheci Luísa. Ele ouviu tudo atentamente, fazendo perguntas, genuinamente interessado em cada detalhe da vida que perdeu. Por sua vez, Antônio me contou sobre seus anos no anonimato. Trabalhou em fazendas, depois como motorista de ônibus intermunicipal, eventualmente se estabelecendo em São Carlos como zelador de uma escola, onde trabalhou até se aposentar. Viveu uma vida simples, solitária, sempre carregando o peso da culpa pelo abandono. Houve momentos em que quase desisti de tudo, confessou. A saudade de vocês, o remorso, a solidão, era insuportável às vezes. O que me manteve vivo foi a esperança de um dia poder explicar, pedir perdão mesmo sem acreditar que merecia ser perdoado. A estrada se estendia à nossa frente, o asfalto ainda molhado, refletindo a luz do sol que começava a aparecer entre as nuvens. Era como se a própria natureza espelhasse nossa jornada. Depois da tempestade da noite anterior, o céu começava a clarear. Galera do YouTube, se você está se emocionando com essa história tanto quanto eu me emocionei ao vivê-la, já deixa seu like e compartilha esse vídeo. E se inscreve no canal para não perder nenhuma história das estradas brasileiras. Vamos continuar. Chegamos a Palmas pouco antes do meio-dia. Primeiro, fui até o centro de distribuição para entregar a carga de eletrodomésticos. Antônio quis me acompanhar, observando com interesse enquanto eu cuidava da papelada e supervisionava o descarregamento. Notei o orgulho em seu olhar, algo que nunca havia experimentado. O olhar de um pai admirando o trabalho bem feito do filho. Você é bom no que faz, ele comentou quando voltamos ao caminhão. Aprendi sozinho, respondi, um pouco mais ríspido do que pretendia. Tive que aprender tudo sozinho. Ele apenas assentiu, aceitando a indireta sem tentar se defender. O silêncio voltou a reinar entre nós enquanto dirigíamos até o hospital municipal. Quando chegamos, perguntei: quer que eu espere ou prefere que volte mais tarde? Se não for incômodo, gostaria que conhecesse Combro. Ele foi como um pai para mim nos últimos anos. Me ajudou muito quando eu estava no fundo do poço. Gostaria que soubesse que encontrei meu filho. Concordei, mais por curiosidade do que por consideração. Queria conhecer a pessoa que havia sido uma figura paterna para meu próprio pai, alguém que esteve presente quando eu não pude estar. O Hospital Municipal de Palmas era como muitos outros pelo Brasil. Uma estrutura básica, limpa, mas visivelmente sobrecarregada. Seguimos pelo corredor da oncologia até chegarmos a um quarto no final do corredor. Antônio bateu suavemente na porta entreaberta. Combro? Sou eu, Antônio. Uma voz fraca respondeu de dentro. Entre, meu velho, entre. Entramos no quarto simples, onde um homem idoso, aparentando bem mais que seus prováveis 75 anos, estava deitado na cama hospitalar. O câncer havia claramente consumido sua vitalidade, deixando-o magro e pálido, mas seus olhos ainda brilhavam com uma vivacidade surpreendente. Antônio, pensei que a chuva tivesse te atrasado. Estava preocupado. Seu olhar desviou para mim, curioso. E quem é esse rapaz? Não me diga que arrumou um filho que eu não sabia. Antônio sorriu, as lágrimas brilhando em seus olhos. Na verdade, Combro, esse é o João, meu filho João. Os olhos do velho se arregalaram de surpresa, depois se encheram de compreensão. O João, aquele João, meu Deus do céu! Nos encontramos ontem à noite na estrada. Meu carro quebrou e adivinhe quem parou para me ajudar? Combro começou a rir. Um riso que logo se transformou em uma tosse seca. O destino tem um senso de humor interessante, não é mesmo? Ele comentou quando conseguiu se recuperar. Venha aqui, rapaz. Deixe-me olhar para você. Aproximei-me da cama e o velho segurou minha mão com uma força surpreendente para alguém em seu estado. Seu pai falou de você todos os dias nos últimos 15 anos que trabalhamos juntos. Desde que o conheci, encharcado e desesperado num posto de gasolina em Minas Gerais, ele carregava sua foto no bolso. Olhei para Antônio surpreso. Ele assentiu, confirmando a história de Combro. Ele nunca se perdoou, sabia? Por mais que eu dissesse que ele precisava seguir em frente, formar uma nova família, ele sempre dizia a mesma coisa. Já tenho uma família, só preciso ser digno dela novamente. As palavras do velho me pegaram desprevenido. Havia uma sinceridade crua em sua voz,
O tipo de honestidade que só vem quando se está próximo do fim. Vocês se conheceram como? Perguntei, sentando-me na cadeira ao lado da cama. Numa noite chuvosa como a de ontem. Combro começou, ajeitando-se na cama. Eu era caminhoneiro também, fazia a rota Belo Horizonte-Brasília regularmente. Parei num posto perto de Patos de Minas e encontrei esse sujeito aqui. Apontou para Antônio. Encharcado até os ossos, sem dinheiro para comer. Dormindo num banco do posto há 2 dias. Eu tinha acabado de ser roubado, explicou Antônio. Perdi tudo, inclusive os documentos. Estava tentando chegar a Goiânia, onde tinha um conhecido que talvez pudesse me ajudar. Ele me contou sua história, continuou Combro. Como havia abandonado a família por causa de dívidas de jogo, como tentou e não conseguiu encontrá-los novamente, como vivia atormentado pela culpa. Algo nele me tocou, talvez porque eu mesmo tivesse cometido meus próprios erros com minha família. O velho tossiu novamente e Antônio rapidamente lhe ofereceu água. Dei carona a ele até Goiânia, ajudei a conseguir novos documentos. Eventualmente o indiquei para trabalhar na mesma transportadora que eu. Por 15 anos, viajamos juntos por este Brasil. Ele como motorista, eu como ajudante depois que a idade começou a pesar. Ele me falava de você e de sua mãe constantemente. Nas cidades por onde passávamos, ele sempre procurava, perguntava, mostrava aquela foto antiga que carregava. Combro foi quem me convenceu a tentar as redes sociais, quando a internet se popularizou, acrescentou Antônio. Procuramos por Teresa Oliveira, João Oliveira, mas nunca imaginamos que vocês estariam usando o sobrenome Costa. Quando fiquei doente há 2 anos, Antônio deixou o trabalho para cuidar de mim. Combro continuou. Ele cuidou de tudo, médicos, remédios, me levava para as sessões de quimioterapia. Quando os médicos disseram que não havia mais nada a fazer, foi ele quem insistiu que eu viesse para Palmas, para ficar perto da minha filha, mesmo que ela mal fale comigo. Havia uma admiração genuína na voz do velho, algo que me fez ver Antônio sob uma nova luz. Ele não era apenas o homem que abandonou sua família, mas também alguém capaz de grande compaixão e lealdade. Passamos a tarde inteira naquele quarto de hospital, ouvindo histórias das estradas, das vidas entrelaçadas daqueles 2 homens idosos, das pequenas redenções que encontraram ao longo do caminho. Quando a enfermeira veio avisar que o horário de visitas estava terminando, Combro segurou minha mão novamente. João, sei que não tenho o direito de pedir nada, mas se puder encontrar em seu coração um pouco de perdão para seu pai, saiba que ele é um homem bom que cometeu um erro terrível. Não é desculpa, é apenas a verdade. Não soube o que responder, então apenas assenti e me despedi, prometendo voltar no dia seguinte. Saímos do hospital em silêncio. O sol começava a se pôr, pintando o céu de Palmas com tons de laranja e vermelho. Precisamos resolver a questão do seu carro, falei finalmente. Amanhã podemos ir até lá com um mecânico. Não se preocupe com isso agora, Antônio respondeu. Aquele carro velho não vale tanto trabalho. Posso pegar um ônibus para voltar a São Carlos quando chegar a hora. Chegamos a uma pequena pousada perto do hospital, onde decidi passar a noite. Enquanto jantávamos no restaurante simples anexo à pousada, recebi uma mensagem de Luísa, minha esposa, respondendo ao que havia contado na noite anterior. Meu Deus, João, é ele mesmo, tem certeza? Precisa contar para sua mãe, ela tem o direito de saber. Mostrei a mensagem para Antônio, que ficou visivelmente nervoso. Teresa, como você acha que ela reagiria se soubesse que nos encontramos? Era a pergunta que eu mesmo estava me fazendo desde a noite anterior. Não sei, respondi honestamente. Ela nunca falou mal do senhor para mim, sabia? Mesmo nos momentos mais difíceis, quando tínhamos pouco para comer, quando ela trabalhava em 2 empregos para me sustentar, nunca a ouvi dizer uma palavra negativa sobre você. Os olhos de Antônio se encheram de lágrimas. Ela sempre foi assim, melhor do que eu merecia. Quando eu perguntava sobre você, ela dizia que você tinha sido um bom pai, que circunstâncias difíceis tinham te levado embora e que talvez um dia você voltaria. Ela disse isso, mesmo depois de eu ter partido daquele jeito. Assenti. Por muitos anos, ela manteve essa esperança viva em mim. Só quando fiquei adolescente é que comecei a duvidar, a ficar com raiva. Questionei por quê. Se você era tão bom, nunca tentou contato, nunca mandou sequer um cartão de aniversário. Eu mandei, ele insistiu. Cartões, pequenas quantias de dinheiro para o antigo endereço,
mas entendo por que você nunca recebeu. Terminamos o jantar em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Voltando para os quartos, parei na porta do meu. Seu Antônio, acho que preciso ligar para minha mãe, contar o que aconteceu. O senhor se importa? Claro que não, filho. É o certo a fazer. Só, se ela não quiser me ver, eu vou entender. Entrei no quarto e sentei na cama. Meu celular na mão, o coração batendo acelerado. Não sabia como minha mãe reagiria. Todos aqueles anos, a ferida do abandono, a dor que ela deve ter sentido. E agora, do nada, o homem que a deixou reaparece. Respirei fundo e disquei o número dela. Depois de alguns toques, ouvi a voz familiar. João? Tudo bem, filho? Está na estrada ainda? Mãe, comecei, a voz tremendo ligeiramente. Algo aconteceu. Algo que você precisa saber. E assim, comecei a contar a incrível história do encontro com meu pai. Galera, vocês não vão acreditar na reação da minha mãe. Se quiserem saber como essa história continua, deixa aquele like, se inscreve no canal e comenta o que você faria no meu lugar. Vocês perdoariam alguém que desapareceu da vida de vocês por 25 anos? Vamos continuar. João, você tem certeza de que é ele mesmo? Foi a primeira pergunta de minha mãe, após alguns momentos de silêncio chocado. Tenho, mãe. Ele tinha a mesma foto que temos no álbum, do dia no zoológico. Sabe todos os detalhes da nossa vida antes dele partir. E nos parecemos. Quando olho para ele, vejo o meu rosto em 30 anos. Ouvia respirar fundo do outro lado da linha. E como você se sente sobre isso, filho? A pergunta me pegou desprevenido. Estava tão preocupado com a reação dela que não tinha realmente processado meus próprios sentimentos. Não sei, mãe. Confuso, chateado, curioso, um pouco de tudo, eu acho. E o que ele quer agora? Depois de todos esses anos? Ele diz que não espera nada, que só está grato por ter me encontrado, por saber que estou bem. Houve outro silêncio prolongado. Mãe, você ainda está aí? Estou, filho. Só estou processando. Por 25 anos imaginei o que diria a Antônio se um dia o encontrasse novamente. E agora que a possibilidade é real, não sei o que sinto. Ele contou por que foi embora, sobre as dívidas de jogo, as ameaças. Ele te contou sobre as ameaças? Ela interrompeu, a voz subitamente mais alerta. Sim, como algumas pessoas perigosas o estavam ameaçando, insinuando que poderiam vir atrás de nós. Ouvi um suspiro pesado do outro lado. Então é verdade, ela murmurou, mais para si mesma que para mim. Como assim, mãe? O que você quer dizer? Cerca de um mês depois que seu pai desapareceu, recebi um telefonema estranho. Um homem perguntando pelo Antônio, dizendo que ele tinha negócios inacabados. Quando disse que não sabia onde ele estava, o homem fez algumas ameaças veladas. Mencionou que sabia onde você estudava. Foi aí que decidi nos mudar, trocar de sobrenome, cortar todos os laços com o passado. Foi minha vez de ficar em silêncio, assimilando a revelação. Por que você nunca me contou isso, mãe? O que eu diria, João? Que seu pai era um jogador compulsivo que nos colocou em perigo? Preferi preservar a imagem positiva que você tinha dele. Quando criança, você perguntava por ele quase todos os dias. Chorava à noite chamando pelo pai. Achei melhor dizer que as circunstâncias o levaram embora e que um dia ele poderia voltar. Você realmente acreditava que ele voltaria? Nos primeiros anos, sim. Acreditei que, quando resolvesse seus problemas, ele nos procuraria. Mas à medida que o tempo passou, a esperança foi diminuindo. Depois que conheci Sérgio e reconstruímos nossa vida, aceitei que Antônio provavelmente nunca voltaria. Contei a ela sobre Combro, como ele e meu pai trabalharam juntos por 15 anos, como Antônio nunca deixou de nos procurar, embora usando o sobrenome errado. Ele ainda trabalha como caminhoneiro? Ela perguntou. Não, aposentou-se há 2 anos. Antes disso, trabalhou como zelador de uma escola em São Carlos por muitos anos. E ele está bem? De saúde, quero dizer? A pergunta revelava uma preocupação que me surpreendeu. Parece bem para a minha idade. Um pouco abatido. O peso dos anos e dos arrependimentos, eu acho. Outro silêncio, mais longo desta vez. Filho, o que você quer fazer? Quer que ele volte para nossas vidas depois de todos esses anos? Não sei, mãe. Parte de mim está com raiva por ele ter abandonado a gente, por ter perdido tantos momentos importantes. Outra parte quer conhecer esse homem,
entender quem é meu pai biológico. E o que ele espera? Quer nos ver? A mim também? Ele diz que gostaria, mas entende se você não quiser. Não tem expectativas nem exigências. Acho que já se conformou com as consequências dos seus atos. Minha mãe respirou fundo mais uma vez. João, o que aconteceu foi há muito tempo. Não vou dizer que não sofri, que não houve momentos de desespero, noites em que chorei até adormecer. Mas o tempo é um grande professor. Aprendi a perdoar Antônio há muitos anos. Não por ele, mas por mim mesma. O ressentimento só envenena quem o carrega. Então, você quer vê-lo? Acho que sim, pelo menos para fechar esse capítulo de uma vez por todas. Mas preciso conversar com Sérgio primeiro. Ele tem sido seu verdadeiro pai todos estes anos. Merece minha consideração e respeito. Claro, mãe, eu entendo. Onde vocês estão agora? O que pretendem fazer? Estamos em Palmas. Viemos visitar o amigo dele, Combro, que está no hospital com câncer terminal. Amanhã vamos resolver a questão do carro dele, que ficou quebrado na estrada. E depois? Ainda não decidimos. Depende do que você disser, na verdade. Mais um momento de silêncio reflexivo. Talvez vocês possam vir até Goiânia quando terminarem aí. Posso conversar com Sérgio enquanto isso. Se ele estiver de acordo, podemos nos encontrar, os 4. A proposta me pegou desprevenido. Estava preparado para qualquer reação de minha mãe. Raiva, recusa, tristeza. Mas não para esta aceitação tranquila. Esta disposição em ver o homem que a havia abandonado. Tem certeza, mãe? Não quero que faça isso se não se sentir confortável. Tenho certeza, João. Como disse, já faz muito tempo. Não sinto mais raiva de Antônio. O que aconteceu, aconteceu. Não podemos mudar o passado, apenas decidir como lidamos com ele no presente. Depois de mais alguns minutos de conversa, prometi manter minha mãe informada sobre nossos planos. Quando desliguei, senti um peso sendo retirado de meus ombros. Não sabia o que aconteceria quando meus pais se reencontrassem depois de 25 anos, mas pelo menos havia esperança de algum tipo de reconciliação, ou pelo menos um encerramento pacífico. Na manhã seguinte, contei a Antônio sobre minha conversa com minha mãe. Ele ficou visivelmente emocionado com a possibilidade de vê-la novamente. Sua mãe sempre teve um coração maior que o meu, ele disse, a voz embargada. Não esperava que ela aceitasse me ver depois de tudo que fiz. Ela disse que aprendeu a perdoar pelo próprio bem-estar, expliquei, e quer conversar com meu padrasto antes, o que é justo. Antônio assentiu. Mais do que justo. Esse homem, Sérgio, foi quem esteve presente quando você cresceu, quem te apoiou, quem cuidou de sua mãe. Tenho uma dívida de gratidão com ele que jamais poderei pagar. Passamos o dia resolvendo a questão do carro. Um mecânico local diagnosticou um problema no alternador, agravado pela chuva que havia entrado no compartimento do motor. O conserto seria caro e demoraria alguns dias para a chegada das peças. Não vale a pena, decidiu Antônio. É um carro antigo, com muitos quilômetros. Vou vender para o ferro velho e pegar um ônibus quando for a hora. Visitamos Combro novamente no hospital. Ele parecia mais fraco que no dia anterior, mas seus olhos se iluminaram quando contei sobre a possibilidade de um encontro entre meus pais. Eu disse a você, Antônio. Ele falou com um sorriso fraco. Nunca é tarde demais para o perdão. No final da tarde, recebi uma mensagem de minha mãe. Conversei com Sérgio. Ele entende e apoia minha decisão. Quando vocês pretendem vir a Goiânia? Mostrei a mensagem a Antônio, que leu e releu várias vezes, como se não pudesse acreditar. Podemos ir quando você quiser, filho. Só preciso me despedir de Combro primeiro. Decidi ficar mais um dia em Palmas. Antônio queria passar o máximo de tempo possível com seu velho amigo, cujo estado parecia deteriorar rapidamente. Na manhã seguinte, quando chegamos ao hospital, soubemos que Combro havia tido uma piora significativa durante a noite. A médica nos informou que ele provavelmente não passaria daquele dia. Entramos silenciosamente no quarto, onde Combro estava conectado a vários monitores, a respiração assistida por uma máscara de oxigênio. Seus olhos estavam fechados, mas abriram-se quando Antônio segurou sua mão. Vocês vieram, ele murmurou, a voz quase inaudível. Claro que viemos, meu velho, respondeu Antônio, sentando-se ao lado da cama. Teresa, vai vê-lo? Sim, Combro. João falou com ela ontem. Ela aceitou nos encontrar em Goiânia. Um sorriso fraco apareceu nos lábios do homem moribundo.
Eu disse, nunca é tarde, para o perdão. Ele fechou os olhos, a respiração cada vez mais laboriosa. João, cuide do seu pai. Ele é um bom homem, que cometeu erros. Eu sei, respondi, surpreso com a verdade nessas palavras. Apesar de tudo, apesar do abandono, dos anos perdidos, eu começava a ver Antônio como um homem falível, humano, que havia pagado por seus erros com décadas de solidão e arrependimento. Ficamos ao lado de Combro durante horas. Antônio segurando sua mão, ocasionalmente umedecendo seus lábios ressecados com um pedaço de gaze. No meio da tarde, a respiração de Combro se tornou mais superficial, os intervalos entre cada inspiração mais longos. Está na hora, meu amigo, Antônio murmurou, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto enrugado. Pode ir em paz. Obrigado por tudo que fez por mim. Como se esperasse apenas essa permissão, Combro respirou uma última vez, profundamente, e então ficou imóvel. O monitor cardíaco emitiu um som contínuo, logo silenciado pela enfermeira que entrou no quarto. Naquele momento, testemunhei o homem que era meu pai chorar sem reservas, sem vergonha, pelo amigo que havia sido sua família quando ele havia perdido a própria. E naquele momento, algo mudou dentro de mim. Uma compreensão mais profunda de quem era Antônio Oliveira. Não apenas o homem que me abandonou, mas um ser humano complexo, capaz de amor, lealdade e profunda gratidão. Pessoal do YouTube, esse momento foi um dos mais profundos que já vivi. Ver meu pai biológico, um homem que eu mal conhecia há 2 dias, chorando a morte do amigo que o apoiou quando ele mesmo havia perdido tudo, me mostrou uma dimensão completamente diferente daquela pessoa que eu imaginei durante 25 anos. Saímos do hospital em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Na pequena lanchonete em frente ao hospital, pedimos café e nos sentamos em uma mesa afastada. Ele me salvou, disse Antônio finalmente, quebrando o silêncio. Não apenas me dando comida e abrigo naquela noite, mas me salvando de mim mesmo. Eu estava prestes a desistir de tudo quando o conheci. Vocês eram próximos, comentei. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Ele era o irmão que nunca tive, o pai que perdi cedo, o amigo que nunca me julgou mesmo conhecendo meus piores erros. Foi ele quem me convenceu a parar de beber, a regularizar minha situação, a tentar reconstruir minha vida. Sem Combro, eu provavelmente teria morrido em alguma sarjeta há muito tempo. Antônio tomou um gole de café, as mãos ainda trêmulas. Sabe o que ele me dizia sempre? Antônio, você não pode mudar o que fez, mas pode decidir o que fazer daqui para frente. Foi ele quem insistiu que eu nunca desistisse de procurar você e sua mãe. Naquele momento, algo se encaixou dentro de mim. A perda de Combro mostrava uma faceta de Antônio que eu não tinha considerado antes. Sua capacidade de formar laços profundos, de cuidar genuinamente de alguém, de ser leal até o fim. Estes não eram os traços de um homem sem coração que abandonaria friamente sua família. O que o Senhor quer fazer agora? Perguntei após alguns momentos de silêncio. Precisamos resolver as questões do funeral, ele respondeu, esfregando o rosto cansado. Combro tem uma filha aqui em Palmas, mas eles mal se falavam. Mesmo assim, preciso encontrá-la, informá-la, ver o que ela quer fazer. Eu ajudo, ofereci. Podemos ficar mais 1 ou 2 dias, resolver tudo, antes de irmos para Goiânia. Ele me olhou surpreso com a oferta. Você faria isso? Ficaria para ajudar a organizar o funeral de alguém que nem conheceu? Ele era importante para o Senhor, respondi simplesmente. E pelo que vi nos últimos dias era um bom homem que merece uma despedida digna. O contato com a filha de Combro, Marcela, foi complicado. Ela morava nos arredores de Palmas, era enfermeira, e como Antônio havia dito, tinha uma relação distante com o pai. Quando a encontramos e Antônio se apresentou como amigo de longa data de seu pai, ela reagiu com uma mistura de indiferença e ressentimento. Meu pai abandonou minha mãe quando eu tinha 8 anos, ela explicou friamente. Apenas aparecia de tempos em tempos com algum dinheiro e presentes. Depois sumia novamente por meses. Quando minha mãe morreu há 10 anos, ele tentou se aproximar, mas já era tarde demais. Antônio ouviu em silêncio, a cabeça baixa. As palavras dela ecoavam dolorosamente sua própria história comigo. Combro me contou sobre você, ele disse finalmente. Falava de você com muito orgulho.
Sabia que havia cometido erros irreparáveis como pai, mas nunca deixou de te amar. A expressão dela suavizou-se ligeiramente. Ele falava de mim? Constantemente tinha uma foto sua na carteira. Quando ficou doente, seu maior desejo era vir para Palmas, ficar perto de você, mesmo sabendo que talvez você não quisesse vê-lo. Marcela desviou o olhar, visivelmente emocionada, apesar da tentativa de manter a compostura. E agora ele se foi. Ela murmurou. Sim, confirmou Antônio gentilmente. Mas ele partiu em paz, sabendo que finalmente estava perto de você, mesmo que à distância. Nos dias seguintes, ajudamos Marcela a organizar o funeral de Combro. Era estranho estar tão envolvido nos preparativos para a despedida de alguém que eu havia conhecido apenas brevemente. Mas, ao mesmo tempo, sentia que era importante. Não apenas para Antônio, mas para mim também. Era como se, ao participar desse ritual de passagem, para o amigo de meu pai, eu também estivesse processando meus próprios sentimentos sobre o passado, o abandono e a possibilidade de reconciliação. O funeral foi simples, mas digno. Além de nós três, Antônio, Marcela e eu, apenas alguns poucos colegas do hospital onde Combro estava internado compareceram. Antônio falou com emoção sobre os 15 anos de estrada compartilhados, sobre a bondade e a sabedoria do amigo, sobre como ele havia ajudado tantos desconhecidos ao longo de sua vida como caminhoneiro. Combro sempre dizia que as estradas do Brasil estavam cheias de anjos disfarçados de caminhoneiros. Ele concluiu, a voz embargada. Ele certamente era um deles. Depois da cerimônia, Marcela se aproximou de mim enquanto Antônio conversava com um dos enfermeiros que havia cuidado de Combro. Então você é o filho dele, ela disse. Não como uma pergunta, mas como uma constatação. O filho que ele procurou por tantos anos. Como você sabe? Perguntei surpreso. Meu pai me contou há alguns anos sobre como Antônio havia abandonado a família, como nunca se perdoou por isso, como nunca desistiu de encontrar vocês. Era uma das poucas histórias que meu pai contava com emoção genuína. Ela me estudou por um momento antes de continuar. Você o perdoou? Depois de tanto tempo? A pergunta direta me pegou de surpresa. Ainda estou processando tudo, respondi honestamente. Conheci esse homem há apenas 3 dias, depois de 25 anos imaginando como seria encontrá-lo, culpando-o por não estar presente nos momentos importantes da minha vida. Não é fácil simplesmente apagar tudo isso. Marcela assentiu, compreensiva. Sei como é. Passei a maior parte da minha vida ressentida com meu pai. Quando ele adoeceu e tentou se aproximar, resisti. Agora ele se foi, e me arrependo de não ter pelo menos tentado entendê-lo melhor antes que fosse tarde demais. Suas palavras ficaram comigo durante toda a noite. No hotel, deitado na cama olhando para o teto, refleti sobre os eventos dos últimos dias, sobre as escolhas que haviam moldado nossas vidas, sobre segundas chances e arrependimentos. Na manhã seguinte, após o café, informei Antônio de minha decisão. Vamos para Goiânia hoje. Minha mãe está nos esperando. Se você está acompanhando essa jornada incrível, já deixa aquele like e se inscreve no canal para não perder a continuação. O que será que vai acontecer quando meus pais se reencontrarem depois de 25 anos? Será que o amor do passado ainda existe? Vamos prosseguir com essa história. A viagem de Palmas a Goiânia leva cerca de 8 horas por estrada, dependendo das condições e das paradas. Saímos cedo, logo após o café da manhã, e pegamos a BR-153 em direção ao sul. Durante o trajeto, percebi que Antônio ficava cada vez mais nervoso. Suas mãos tremiam ligeiramente quando checava o celular, e ele frequentemente se perdia em pensamentos, olhando pela janela sem realmente ver a paisagem que passava. Nervoso? Perguntei, por volta do meio-dia, quando paramos em um posto para almoçar e descansar um pouco. Aterrorizado seria a palavra mais precisa, ele admitiu com um sorriso tenso. Não consigo parar de pensar no que direi a Teresa depois de todos esses anos. Como pedir perdão por algo tão grave? Minha mãe não é uma pessoa rancorosa, respondi. E como ela mesma disse já faz muito tempo, as pessoas mudam, seguem em frente. Sua mãe sempre foi a mais forte de nós dois, ele comentou, um brilho de admiração em seus olhos. Quando penso no que ela enfrentou sozinha, criando você, trabalhando, reconstruindo a vida do zero, me sinto ainda mais culpado por não ter estado ao lado dela. Não foi fácil, confirmei. Houve momentos realmente difíceis,
Mas ela nunca desistiu, nunca mostrou fraqueza na minha frente. É uma mulher incrível. E esse homem, Sérgio, seu padrasto, como ele é um bom homem, respondi com sinceridade. Trabalha como engenheiro civil. Conheceu minha mãe quando eu tinha 11 anos, em uma obra onde ela trabalhava como secretária. Sempre me tratou como filho, me incentivou nos estudos, me apoiou quando decidi ser caminhoneiro, mesmo preferindo que eu seguisse carreira acadêmica. Antônio assentiu, absorvendo a informação. Devo muito a ele, então, por ter cuidado de vocês quando eu não pude, ou melhor, quando escolhi não estar presente. O resto da viagem continuou com conversas intermitentes sobre o passado, sobre minha infância, sobre os anos que Antônio passou em isolamento autoimposto. Quanto mais falávamos, mais eu percebia que o homem ao meu lado não era o monstro egoísta que eu havia imaginado em meus momentos de maior ressentimento, nem o pai perfeito e amoroso que minha mãe tentava preservar em minhas lembranças infantis. Era apenas um homem, falível, complicado, que havia cometido erros graves, mas que também demonstrava capacidade para bondade, lealdade e amor genuíno. Chegamos a Goiânia no início da noite. Antes de ir para a casa de minha mãe, decidi parar em um hotel para que Antônio pudesse descansar e se preparar para o encontro. Acho melhor irmos amanhã quando estivermos descansados, sugeri. Foi uma viagem longa e todos nós precisamos estar com a cabeça no lugar para esse encontro. Antônio concordou, visivelmente aliviado com o pequeno adiamento. Deixei-o no hotel e fui para casa, onde minha esposa Luísa me esperava ansiosamente. Como ele é? Foi a primeira pergunta que ela fez assim que entrei. Mais velho do que eu imaginava, mais frágil, mais humano. Todos estes anos, construí uma imagem dele que não corresponde à realidade. Durante o jantar, contei a Luísa todos os detalhes dos últimos dias. O encontro casual na estrada, a descoberta de nossa identidade, a visita a Combro, o funeral. Ela ouviu atentamente, fazendo perguntas ocasionais, seus olhos observando cada nuance de minhas expressões. "E como você se sente com tudo isso, João?" Ela perguntou finalmente. "Para além dos fatos, como está seu coração?" Era a pergunta que eu vinha evitando fazer a mim mesmo, perdido nos acontecimentos práticos e nas descobertas. Confuso, admiti após um longo momento de reflexão. Por 25 anos construí minha identidade em torno dessa ausência. O filho abandonado, o menino que teve que crescer sem pai, o homem que aprendeu tudo sozinho. De repente, essa narrativa não é mais totalmente verdadeira. Ele não é o vilão que imaginei, mas também não é inocente. É complicado. Luísa segurou minha mão sobre a mesa. "E amanhã, quando sua mãe o encontrar, o que você espera que aconteça?" "Não sei. Parte de mim quer que eles se reconciliem de alguma forma. Não romanticamente, claro, mas que encontrem paz. Outra parte teme que isso reabra velhas feridas, que machuque minha mãe novamente. Sua mãe é uma mulher forte, João. Ela sobreviveu ao abandono, criou você sozinha, reconstruiu a vida. Se ela está disposta a encontrá-lo, é porque se sente preparada." Naquela noite dormi mal, revirando na cama, minha mente repleta de cenários imaginários do encontro do dia seguinte. Pela manhã, liguei para minha mãe para confirmar nossa visita. Sua voz soava calma, mas pude detectar a tensão subjacente. "Estaremos esperando", ela disse. "Sérgio está comigo. Preparamos um almoço simples, nada muito formal, apenas para conversarmos." Busquei Antônio no hotel às 11 horas. Ele havia se preparado meticulosamente. Cabelos recém-cortados, barba aparada, vestindo uma camisa social simples, mas bem passada, calças de tecido escuro. Parecia simultaneamente mais jovem e mais velho assim. A aparência cuidada, rejuvenescendo seu rosto, mas a ansiedade em seus olhos revelando cada um de seus 70 anos. "Trouxe algo para sua mãe", ele disse, mostrando-me um pequeno pacote embrulhado em papel simples. "Não é nada valioso, apenas algo com significado pessoal." No caminho para a casa de minha mãe, Antônio ficou em silêncio, olhando pela janela, ocasionalmente secando o suor da testa, apesar do ar-condicionado do carro. "Chegamos", anunciei finalmente, estacionando em frente à casa onde cresci. Era uma construção simples, mas bem cuidada em um bairro de classe média de Goiânia. Jardim frontal com flores coloridas que minha mãe cultivava nos fins de semana. Varanda ampla, onde costumávamos sentar nas noites quentes de verão.
A mesma casa onde vivi minha adolescência, onde apresentei Luísa à família pela primeira vez, onde anunciei que havia sido aprovado para a carteira de motorista profissional. É uma bela casa, comentou Antônio, a voz trêmula. Minha mãe e Sérgio trabalharam muito para consegui-la. Foi comprada quando eu tinha 16 anos. Antes disso, morávamos de aluguel. Descemos do carro e caminhamos até a porta. Antes que pudesse tocar a campainha, a porta se abriu e lá estava minha mãe. Teresa Oliveira Costa, 59 anos, cabelos castanhos com mechas grisalhas, olhos que carregavam a sabedoria de quem enfrentou mais do que sua cota de dificuldades na vida, mas que ainda assim mantinham um brilho de força interior e serenidade. Ela vestia um vestido simples, azul claro, sem maquiagem além de um batom discreto. Por um momento que pareceu se estender infinitamente, meus pais apenas se olharam, separados por 25 anos de ausência e pelo curto espaço entre a porta e a calçada. Teresa! Antônio finalmente quebrou o silêncio, sua voz mal passando de um sussurro. Antônio, ela respondeu, seu tom controlado, mas não frio. Você está linda. Um leve rubor coloriu as faces de minha mãe. Ah, você está mais velho. Ela respondeu com um pequeno sorriso, suavizando a observação. O tempo não foi tão generoso comigo quanto foi com você, ele concordou. Outro silêncio, menos tenso que o primeiro, se estabeleceu entre eles. Entrem, minha mãe finalmente convidou, abrindo mais a porta. Sérgio está na cozinha terminando de preparar o almoço. Seguimos minha mãe para dentro da casa, para a sala de estar onde passei tantas noites fazendo lição de casa, vendo televisão com a família, sonhando com o dia em que seria caminhoneiro. Sérgio apareceu na porta da cozinha secando as mãos em um pano de prato. Meu padrasto, o homem que havia sido mais pai para mim do que o homem ao meu lado, se aproximou com a mão estendida. Sérgio Costa. Ele se apresentou formalmente, mas sem hostilidade. Antônio Oliveira, meu pai respondeu, apertando a mão oferecida. É um prazer finalmente conhecê-lo. João me falou muito bem de você. Espero que sim, Sérgio respondeu com um pequeno sorriso. Faço o melhor que posso como pai, mesmo tendo entrado na vida dele um pouco tarde. Pelo que vejo, fez um trabalho excelente, Antônio respondeu com sinceridade. João se tornou um homem incrível e sei que devo muito disso a você. O clima inicial de tensão começou a se dissipar gradualmente. Sérgio nos convidou para a mesa de jantar, onde havia preparado um almoço simples, mas delicioso. Arroz, feijão, uma carne assada que era sua especialidade, salada fresca. Durante a refeição, a conversa fluiu surpreendentemente natural. Falamos sobre coisas seguras inicialmente, o tempo, a cidade, meu trabalho como caminhoneiro. Aos poucos, com cuidado, começamos a abordar o passado. Teresa, Antônio disse depois de um momento de silêncio, sei que nada que eu diga pode compensar os anos de ausência, as dificuldades que causei a você e João. Mas preciso que saiba que não houve um único dia em que não me arrependesse profundamente de ter partido daquela maneira. Minha mãe o estudou por um longo momento antes de responder. Por muito tempo, fiquei com raiva, Antônio, não apenas pela partida, mas pela forma, sem explicação, sem um bilhete, nada. Pensei que você simplesmente não se importava mais conosco. Nunca foi isso, ele insistiu, a voz embargada. Eu amava vocês mais que tudo. Foi justamente por amor, por medo de que pudessem se machucar por minha causa, que achei melhor desaparecer. Recebemos ameaças, minha mãe confirmou, cerca de um mês depois que você partiu. Foi por isso que mudamos, que voltei a usar meu nome de solteira, que cortei todos os laços com o passado. Antônio empalideceu. Eles foram atrás de vocês mesmo assim? Meu Deus, Teresa, eu jamais imaginei. Achei que me seguiriam, que deixariam vocês em paz se eu sumisse. Acho que queriam garantir que você realmente não estava escondido conosco, minha mãe explicou. Depois daquele telefonema assustador, nunca mais nos procuraram. Sinto tanto, Antônio repetiu, as lágrimas agora escorrendo livremente por seu rosto enrugado. Se eu pudesse voltar atrás... Não podemos mudar o passado, Antônio. Minha mãe o interrompeu gentilmente. O que está feito, está feito. Sobrevivemos, seguimos em frente. O importante é que estamos todos aqui agora, vivos, com a possibilidade de fazer as pazes com o passado. Depois do almoço, enquanto Sérgio e eu lavávamos a louça na cozinha,
meus pais conversaram a sós na varanda. Através da janela, observei-os sentados lado a lado, não como um casal, mas como dois velhos conhecidos revisitando memórias compartilhadas. Algumas doces, outras dolorosas, todas parte da tapeçaria complexa que formava a nossa história familiar. "Como você está se sentindo com tudo isso?", perguntou Sérgio, interrompendo minha observação. "Ainda processando", admiti. "É estranho ver os dois juntos depois de tanto tempo imaginando como seria." "Sua mãe é uma mulher extraordinária", ele comentou olhando também pela janela. "A capacidade dela de perdoar sempre me impressionou." "Ela não parece com raiva", observei. "Não está. Faz muitos anos que ela deixou isso para trás. O perdão não foi pelo Antônio, foi por ela mesma, para poder seguir em frente sem o peso do ressentimento." Voltamos à varanda com café. Antônio havia entregue o pequeno pacote à minha mãe, que agora segurava em suas mãos um delicado porta-retrato de prata. Dentro, uma foto que eu nunca tinha visto. Meus pais jovens, sorridentes, com um bebê nos braços que eu reconheci como sendo eu mesmo, com apenas alguns meses de vida. "Carreguei essa foto comigo todos esses anos", explicou Antônio. "Era meu único elo com a família que perdi." "Lembro desse dia", minha mãe comentou, acariciando a foto com a ponta dos dedos. "Foi no seu batizado, João. Estávamos tão felizes, tão cheios de esperança para o futuro." A conversa continuou pela tarde, cada um compartilhando sua versão dos 25 anos que se passaram. Sérgio contou como conheceu minha mãe, como se apaixonou por sua força e determinação, como gradualmente construímos nossa família juntos. Minha mãe falou sobre os anos difíceis após a partida de Antônio, sobre como lutou para me criar sozinha, sobre as pequenas vitórias e os grandes desafios. Antônio ouviu tudo com atenção e respeito, ocasionalmente fazendo perguntas, seus olhos revelando a dor de perceber tudo o que havia perdido, todas as memórias que poderia ter compartilhado, todos os momentos que jamais recuperaria. No final da tarde, quando o sol começava a se pôr, meus pais caminharam juntos até o jardim frontal. De dentro da sala, observei-os conversando em voz baixa, seus perfis recortados contra o céu alaranjado do entardecer goiano. "O que você acha que vai acontecer agora?", perguntei a Sérgio, que também observava a cena. "Isso depende de todos nós", ele respondeu pensativamente. "Não acho que um único encontro possa resolver 25 anos de separação, mas é um começo." Quando meus pais voltaram para dentro, havia uma serenidade em ambos que não estava presente antes, como se um peso invisível tivesse sido parcialmente aliviado de seus ombros. "João", minha mãe disse, sentando-se ao meu lado no sofá, "Antônio e eu conversamos e achamos que talvez seja bom mantermos contato daqui para frente. Não para recriar o que perdemos, isso seria impossível, mas para construir algo novo, baseado em quem somos agora." Olhei para Antônio, que assentiu em concordância. "Sei que não posso ser um pai para você da forma tradicional", ele disse. "Esse papel já foi preenchido, e muito bem, por Sérgio. Mas se você estiver disposto, gostaria de conhecer melhor o homem que meu filho se tornou, de fazer parte da sua vida, mesmo que de forma limitada." Era uma oferta genuína, sem expectativas ou exigências, apenas o desejo sincero de conexão. "Eu gostaria disso", respondi após um momento de reflexão. "Acho que todos nós merecemos essa segunda chance." Galera, se você acredita que o perdão e as segundas chances podem transformar vidas, já deixa aquele like e se inscreve no canal. E comenta lá embaixo, você conseguiria perdoar alguém após 25 anos de abandono? Vamos concluir essa história incrível. Um ano se passou desde aquele encontro na casa de minha mãe em Goiânia. Um ano de reconstrução gradual, de pequenos passos em direção a uma nova dinâmica familiar. Antônio decidiu se mudar de São Carlos para Goiânia, para ficar mais perto de nós. Não imediatamente. Ele precisava organizar sua vida, vender a pequena casa onde vivia, despedir-se dos poucos amigos que tinha lá. Mas 3 meses após nosso primeiro encontro, ele chegou com suas poucas posses, instalando-se em um apartamento pequeno, mas confortável, a cerca de 15 minutos da casa de minha mãe e Sérgio. Construímos nossa relação lentamente, com cuidado. No início, eram encontros curtos, almoços aos domingos, um café ocasional, conversas cautelosas, evitando tocar em feridas ainda sensíveis. Com o passar dos meses, esses encontros se tornaram mais frequentes, mais relaxados,
mais genuínos. Antônio nunca tentou substituir Sérgio ou assumir um papel que não lhe pertencia mais. Pelo contrário, desenvolveu com meu padrasto uma amizade improvável, mas sincera, baseada no respeito mútuo e no afeto compartilhado por mim e minha mãe. Era estranho, mas também reconfortante, ver os dois homens conversando sobre futebol, política, ou trabalhando juntos no jardim que era o orgulho de minha mãe. Minha esposa Luísa, inicialmente cautelosa com a situação, acabou desenvolvendo uma relação calorosa com Antônio. Ela o considerava uma espécie de avô honorário, ligando regularmente para checar se ele estava comendo bem, se tinha tudo o que precisava, se estava tomando seus remédios para a pressão alta. Em um dia particularmente significativo, 6 meses após a mudança de Antônio para Goiânia, convidamos toda a família para um jantar especial em nossa casa. Luísa e eu tínhamos uma notícia importante para compartilhar. Estamos grávidos, anunciamos juntos, segurando as mãos um do outro. A alegria foi imediata e genuína. Minha mãe abraçou Luísa, lágrimas de felicidade em seus olhos. Sérgio me deu um abraço forte, sussurrando palavras de encorajamento e conselhos paternais. E então veio a vez de Antônio, que ficou parado por um momento, como se não soubesse qual seria seu lugar naquela celebração. "Vou ser avô?" Ele perguntou hesitante, a voz trêmula de emoção. "Sim", confirmei, estendendo a mão para ele. "O bebê vai ter 2 avós e uma avó que vão mimá-lo incondicionalmente." Antônio apertou minha mão. Então, no impulso, me puxou para um abraço, nosso primeiro abraço genuíno desde que nos reencontramos. Senti suas lágrimas molhando meu ombro. Ouvi seu sussurro emocionado. "Obrigado, filho. Obrigado." Ao longo dos meses seguintes, enquanto Luísa via sua barriga crescer, Antônio se transformou. Era como se a expectativa de ser avô tivesse despertado nele uma nova energia, um novo propósito. Ele se envolveu ativamente nos preparativos. Ajudou a pintar o quarto do bebê, montou o berço com Sérgio, pesquisou obsessivamente sobre segurança infantil e desenvolvimento de recém-nascidos. "É a segunda chance que nunca imaginei merecer", ele me confessou um dia, enquanto organizávamos as roupinhas recém-lavadas do bebê. "Poder participar da vida do meu neto desde o início, ver você como pai, é mais do que jamais sonhei ter novamente." Quando Miguel nasceu, em uma madrugada quente de janeiro, a primeira ligação que fiz do hospital depois de avisar minha mãe foi para Antônio. Ele chegou em 20 minutos, ofegante, como se tivesse corrido todo o caminho. A imagem dele segurando Miguel pela primeira vez é algo que guardarei para sempre. O bebê pequeno e rosado envolto em uma manta azul, aparentemente minúsculo nos braços trêmulos de seu avô de 71 anos. A expressão no rosto de Antônio, uma mistura de assombro, amor incondicional e uma gratidão tão profunda que transcendia palavras. "Olá, Miguel", ele sussurrou, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto enrugado. "Sou seu avô Antônio. Prometo que sempre estarei aqui para você. Sempre." Era uma promessa que eu sabia que ele faria o impossível para cumprir. Uma redenção, um compromisso renovado com a família que uma vez havia perdido, mas que o destino, de forma improvável e maravilhosa, havia lhe devolvido. Hoje, enquanto observo Antônio brincando com Miguel no quintal da casa de minha mãe, não posso deixar de refletir sobre o estranho e imprevisível caminho que nos trouxe até aqui. Uma noite chuvosa, um carro quebrado, um encontro casual que mudou para sempre o curso de nossas vidas. Não apagamos o passado. As cicatrizes ainda estão lá, os anos perdidos são irrecuperáveis. Mas encontramos uma maneira de seguir em frente, de construir algo novo das ruínas do que foi destruído. Encontramos perdão não como um apagamento do que aconteceu, mas como uma liberação do peso do ressentimento que por tanto tempo carregamos. Se há uma lição que aprendi nesta jornada incrível, é que nunca é tarde demais para recomeçar, para curar feridas antigas, para construir pontes sobre os abismos que nos separam daqueles que amamos. O perdão não é apenas um presente que damos aos outros, é uma libertação que concedemos a nós mesmos e que às vezes em uma estrada deserta, sob uma tempestade, o destino nos apresenta a segunda chance que nunca soubemos que precisávamos. Obrigado por acompanharem essa história, galera do YouTube. Se ela tocou seu coração de alguma forma, compartilhe com alguém
que talvez esteja precisando de esperança ou de coragem para dar aquele primeiro passo em direção à reconciliação. Às vezes, tudo o que precisamos é de um empurrãozinho do destino para curar feridas que achávamos que seriam eternas. Hoje Miguel está com 6 meses, sorrindo para todo mundo e já mostrando sinais de que vai ser fascinado por caminhões, assim como o pai e o avô. Antônio comprou para ele uma coleção de miniaturas de caminhões que estão guardadas para quando ele tiver idade suficiente para brincar. Minha mãe brinca que é a terceira geração de estradeiros da família. Voltando às estradas, continuo trabalhando como caminhoneiro, agora com rotas um pouco mais curtas, para poder passar mais tempo com minha família. Antônio às vezes me acompanha em viagens pequenas, contando histórias das antigas estradas, de como era ser caminhoneiro nos anos 80 e 90, antes de GPS, celular e toda essa tecnologia que temos hoje. Ele sempre traz aquele velho chaveiro em forma de caminhão com meu nome gravado. Para lembrar porque nunca desisti, ele diz. E eu entendo o que ele quer dizer. Aquele pequeno objeto foi por 25 anos o único vínculo tangível com o filho que havia perdido, a única prova material de que um dia fora pai. Uma das coisas mais bonitas que observo é a relação entre Antônio e Sérgio. 2 homens tão diferentes unidos pelo amor à mesma família. Em vez de rivalidade, desenvolveram uma amizade baseada em respeito mútuo. Sérgio continua sendo meu pai em todos os sentidos que importam. Foi ele quem me criou, quem me ensinou valores, quem me apoiou nas decisões importantes. Mas agora tenho também Antônio, não para substituir essa relação, mas para acrescentar outra dimensão à minha vida. Para quem está assistindo e tem alguém em sua vida de quem se distanciou por mágoas antigas, por erros que pareciam imperdoáveis, por palavras duras que não podem ser retiradas, pense nisso. O perdão não significa apagar o passado ou fingir que a dor nunca existiu. Significa escolher não deixar que essa dor defina seu futuro. Nunca é tarde demais para reconstruir pontes, para estender a mão, para dizer, vamos tentar de novo. Como Combro dizia, você não pode mudar o que fez, mas pode decidir o que fazer daqui para frente. E você nunca sabe quando o destino vai colocar em seu caminho aquela pessoa que você pensou que nunca mais veria. Pode ser em uma estrada deserta durante uma tempestade. Pode ser em um encontro casual no supermercado. Pode ser através de uma mensagem inesperada nas redes sociais. Quando esse momento chegar, e acredite, para muitos de vocês, esse momento vai chegar, a escolha será sua. Abrir o coração para o perdão e recomeço, ou manter as portas fechadas pelo peso do passado. Eu escolhi perdoar. Minha mãe escolheu perdoar. E essa escolha transformou nossas vidas de formas que jamais imaginamos ser possíveis. Para concluir esse vídeo, gostaria de compartilhar uma frase que Antônio escreveu no cartão de aniversário de 6 meses de Miguel. O amor verdadeiro não tem prazo de validade. Pode ser esquecido por um tempo, pode se perder nos desvios da vida, mas quando é genuíno sempre encontra o caminho de volta. Aqui é João Estradeiro, agradecendo a companhia de vocês nessa jornada. Não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar essa história com quem precisa ouvir. Nos vemos na próxima, nas estradas do Brasil ou nos caminhos da vida. Até lá!